Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, principalmente depois de um feriadão prolongado, não é? Final de semana prolongado, no caso. Vocês ficaram sem aulas, sábado, domingo, segunda e terça. Coisa boa, deu para descansar, deu também para quem precisava colocar algumas matérias em dia, algumas atividades em dia. Espero que vocês tenham aproveitado esse período aí de 4 dias seguidos sem aulas da melhor maneira possível. Mas o trabalho tem que continuar, temos que continuar nossas atividades. E esse vídeo está aqui para corrigir a atividade que eu deixei na última aula, na última quinta-feira. Uma atividade a respeito do conteúdo energia. Eu já comentei, é um conteúdo muito, muito importante para nós. Cai bastante questão de energia, sempre cai questão de energia em provas como Enem, vestibulares e afins. Então vamos corrigir, pega seu material, acompanha a leitura das questões aí da pergunta de cada questão para a gente saber o que está querendo, que a gente determine, que a gente encontre, para poder a gente começar a fazer análise e buscar a resposta para as questões. Acompanha o material aí, o vídeo está para vocês agora já está gravado, então você assiste do tempo que você achar, pausando, voltando sempre quando você achar necessário para você corrigir todas as questões. Tá ok? Como sempre faço, corrijo todas as questões das listas que eu indico. Primeira questão, acompanha aí para a gente poder entender. Quando o corpo se arrasta sobre uma superfície horizontal rugosa, a energia cinética se converte em energia térmica. Se os corpos inicialmente possuem 100 joules de energia cinética e após o deslocamento referido possui apenas 70, que quantidade de energia cinética converteu-se em energia térmica? De acordo com o princípio da conservação da energia, 30 joules foram convertidos em energia térmica. Nos processos físicos, a energia ela não é perdida, ela não é criada, ela é sempre transformada. A gente diz que houve uma perda de 30 joules de energia cinética, mas houve um ganho de 30 joules de energia térmica. Houve nem perda nem ganho. A gente pode colocar perda e ganho entre aspas. O que não houve, na verdade, foi uma conversão. 30 joules de energia cinética foi convertido em 30 joules de energia térmica, tá certo? Então, a resposta aí da primeira questão, questãozinha até basicamente fácil, conservação da energia. Isso tem que ficar claro para nós, gente. Sempre que entre aspas, some uma quantidade de energia, a gente tem que entender que ela não sumiu de verdade. Ela foi transformada. Eu tinha 100 joules de energia térmica. De repente eu faço a medida, tenho 70. 30 joules foi para onde? Se converteu a algum outro tipo de energia. Pode ser energia térmica, pode ser energia potencial gravitacional, pode ser energia potencial elástica, pode ser qualquer outro tipo de energia. Sempre. Eu comentei também em sala. O princípio da conservação da energia é um dos princípios basilares da física. Nunca foi comprovado o contrário. A energia em todos os processos. Quando há um estudo físico, onde, inclusive, quando alguns experimentos são feitos e nota-se que houve uma perda ou um ganho de energia, os físicos logo encontram uma maneira de não quebrar o princípio da conservação da energia. Tem um experimento que foi feito com partículas subatômicas, prótons e nêutrons. E nesse processo foi feito o seguinte: eles fizeram a fissão, a divisão de um elétron, de um nêutron. Eles lançaram uma partícula sobre o nêutron e ele acabou se dividindo. E nesse processo existe uma energia X inicial. Quando depois do processo eles perceberam que havia uma energia havia uma energia X menos um valor, X menos Y, por exemplo. Aí os físicos ficaram loucos. E agora o que a gente faz? O que foi que aconteceu? O princípio da conservação da energia foi quebrado. Imediatamente eles inventaram uma nova partícula subatômica, o neutrino. O neutrino surgiu dessa maneira, através de uma
de uma energia que estava faltando na hora para conservar a energia daquele sistema inicial, eles rapidamente criaram um modelo para que isso não acontecesse, trazendo aí o surgimento de mais uma nova partícula subatômica, que são os neutrinos. Neutrino é um nêutron pequeno. Neutrino é um nêutron pequeno. Então tá aí. Primeira questão, resposta aí para vocês. Princípio da conservação da energia basilar, é base de toda a física. Questão A2. Uma pedra de massa 2 kg tem em determinado instante velocidade de 5 metros por segundo. Determine sua energia cinética nesse instante. Aqui, gente, também muito fácil, não tem segredo, basta você usar aquela equaçãozinha que eu mostrei para vocês. Energia cinética pode ser escrita dessa maneira aqui, mv ao quadrado dividido por 2, como também pode ser escrita dessa maneira aqui, gente. 1/2 de mv ao quadrado. Isso aqui são equivalentes, tá certo? 1/2 de mv ao quadrado ou mv ao quadrado dividido por 2. Isso aqui tudo é a mesma coisa. Então a massa 2 kg, a velocidade é 5. 5 ao quadrado, isso aqui dá 25, tá certo? 25 vezes 2 dá 5 quadrado dá 25, tá certo? Vezes 2 dá 50. Dividido por 2 dá 25. Você poderia ter cancelado aqui 2 com 2, né? Você poderia ter feito isso aqui. 2 dividido por 2 dá 1. 25, 5 ao quadrado dá 25. Seria a resposta final. Tá certo? Resposta final, 25 Joule foi a energia cinética adquirida aí nesse corpo aí que se movimenta. Tá certo? Questãozinha também relativamente fácil. Vamos para a questão seguinte. Diz o seguinte. A questão seguinte diz o seguinte. Vamos aqui, ó. O gráfico mostra, tem um gráfico, como varia o tempo e a velocidade, como varia com o tempo a velocidade de um veículo de massa 1000 kg, 1 tonelada. Qual a variação da energia cinética entre os instantes 10 e 20 segundos? Então, para determinar esses valores aí, a gente vai ter que fazer o seguinte: quando o tempo é 10 segundos, qual é a energia cinética? Eu chamei aqui de energia cinética 1. 1/2 de V1 ao quadrado dividido por 2. 1000 é a massa. No instante T1, a gente observa que a velocidade é 10 metros por segundo. Então, vai ser 10 ao quadrado dividido por 2. Então, 10 ao quadrado, isso aqui dá 100, não é isso? Isso aqui dá 100. Quando eu multiplicar 1000 por 100, dá 100 mil, né? Dá 100 mil. 100 mil dividido por 2 dá 500 mil. Aqui ele colocou em notação científica, isso aqui é 500 mil. 100 mil, 500 mil. Não, 50 mil, perdão. 100 mil dividido por 2 dá 50 mil. Isso aqui, ó, seria 5 vezes 10 a 4, ele colocou 0,5 vezes 10 a 6, ele caminhou com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5. Aí ele colocou a resposta em notação científica 0,5 vezes 10 a 5. Isso aí é 50 mil, tá certo? Só a questão de notação mesmo que ele utilizou, notação científica. Vamos agora determinar a energia cinética no instante 2. No instante 2 igual a 20 segundos, a sua velocidade é 20 metros por segundo. Então a massa é a mesma, 10, 20 ao quadrado dá 400, né? 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 1000 dá 400 mil, dividido por 2 dá 200 mil, não é isso? 200 mil, ele colocou aqui notação científica, 2 vezes 10 a 5. Aí ele quer saber quanto é a variação de energia nesses instantes. A variação é energia final menos energia cinética inicial. Variação de qualquer coisa é sempre o final menos inicial. Como a gente está tratando de energia cinética, então a energia cinética final, que é a energia cinética 2, menos energia cinética inicial, que é a energia cinética 1. Se você fizer essa subtração simples aí, 2
menos 0,5. Isso aí é claro que dá 1,5 vezes 10 a 5, tá certo? 1,5 vezes 10 a 5 joules. Isso aqui é 150 mil. 150 mil joules é a variação da energia cinética nesse intervalo de tempo aí de 10 segundos, né? De 10 a 20 segundos, o intervalo de tempo é 10 segundos. O vídeo está gravado aí, respostas estão aí para vocês. Copiem, fiquem à vontade. Próxima questão. Qual é o trabalho realizado pela força resultante que age em contato com a massa de 5 kg, cuja velocidade variou de 3 para 5? Teorema do trabalho-energia. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Então, o trabalho realizado pela força é a energia cinética final menos energia cinética inicial, tá certo? Então, a energia cinética, aqui ele chamou de energia cinética B e energia cinética em menos energia cinética em A. E no caso, a energia cinética quando a velocidade vale 5 e quando a velocidade valia 3. Aqui a energia cinética final. mv ao quadrado dividido por 2. A massa 0,5, a velocidade é 5. 5 ao quadrado dá 25. 25 vezes 0,5, isso aqui dá 12,5. 12,5 dividido por 2 dá 6,25. Isso aqui tudo dá 6,25. Menos. Agora, a energia cinética inicial, 3 ao quadrado dá 9. Vezes 0,5 dá 4,5. Dividido por 2 dá 2,25. 6,25 menos 2,25 dá 4. Tá certo? Estou trazendo a resposta já final aí, mas eu estou fazendo os cálculos aqui para você saber. E é claro que vocês sabem isso, eu sei que vocês sabem, para a gente entender aqui o desenvolvimento das contas aí, das matemáticas necessárias para resolver essa questão aí. 5 ao quadrado, 25 vezes 0,5 dá 12. 12,5. 12,5 dividido por 2 dá 6,25. 3 ao quadrado dá 9 vezes 0,5 dá 4,5. Dividido por 2 dá 2,25. 6,25 menos 2,25 dá 4 joules. Esse é o trabalho realizado pela essa força aí. Esse resultado aqui do teorema do trabalho-energia também é muito importante para nós. O trabalho é igual à variação da energia cinética. Vamos agora para as questões seguintes. São questões agora, salvo engano, é a questão A10 e depois nós temos a questão A11. Isso aí, questão A10. Diz o seguinte: quanto varia a energia potencial gravitacional de uma pessoa de 30 kg de massa ao subir o solo até uma altura de 30 metros? Está no solo, que é a nossa referência, potencial 0 até uma altura de 30. Quanto é a variação de energia? Ó, tá aqui, ó. Primeiro, na situação A, ele está lá no solo. Potencial, a gente diz que é altura 0, potencial 0, nossa referência. Então, a energia potencial gravitacional lá no solo é 0. Agora, quando ele sobe a 30 metros, a energia potencial gravitacional, massa vezes a gravidade vezes a altura. A massa vale 80, a gravidade vale 100, a altura 30. 80 vezes 10 dá 800. 800 vezes 30, isso aí vai dar 24 mil, né? Dá 24 mil. Isso aqui é 24 mil. 24 mil joules. Ele colocou notação científica 2,4 vezes 10 a 4 joules. 24 mil joules. 80 vezes 10, 800. 800 vezes 30, 24 mil. Certo? Então, quanto é a variação da energia cinética? A energia cinética lá em cima, no ponto B, 30 metros, menos a energia cinética lá no solo, que é o ponto A. Se o ponto A vale 0, 2,4 vezes 10 a 4 menos 0, é claro que dá 2,4 vezes 10 a 4.
Essa é a variação de energia potencial gravitacional quando essa pessoa de 80 kg sobe do solo até uma altura de 30 metros. Tá ok? Respondida a questão. Próxima questão, a 11. Tracionada por uma força de intensidade 4 vezes 10 a 2 N, uma mola helicoidal sofre de extensão elástica de 4 cm. Qual a energia potencial elástica armazenada numa mola deformada 2 centímetros? Primeiro vamos entender o seguinte, a gente precisa primeiro saber qual é a constante elástica da mola, qual é o valor de K. Primeiro, então, a gente vai calcular utilizando a lei de Hooke. A gente já viu e já estudou. Força elástica é igual a K vezes X, que é a constante vezes a deformação. A força elástica é 4 vezes 10 a 2, isso aqui é 400. A constante elástica que eu vou descobrir. A deformação foi dada 4 centímetros. Eu preciso transformar isso em metro. Lembre, sempre trabalhe com as unidades padrão. A unidade padrão de comprimento é os metros. É só dividir 4 por 100. Vai dar 0,04. Isso aí é igual a 4 vezes 10 a menos 2, tá certo? 4 vezes 10 a menos 2 metros, como tem aí na tela mostrando para vocês. Então, como eu quero isolar o valor de x, o valor de k, perdão, eu vou passar esse 4 a menos 2 dividindo. Então, eu vou ter 4 vezes 10 a 2 dividido por 4 vezes 10 a menos 2. Quando eu fizer essa divisão, 4 dividido por 4 dá 1. 4 dividido por 4 dá 1. Agora eu vou fazer divisão de potência de mesma base. Vou conservar a base, subtrair os expoentes. Eu tenho 10 a 2 dividido por 10 a menos 2. Como é da fórmula divisão de potência de mesma base, conserva e soma e subtrai os expoentes, eu vou ter 2 menos da fórmula menos 2. Menos com menos dá mais. Então, eu vou estar fazendo, na verdade, é somando. O que eu faço, na verdade, é somar. 2 mais 2 dá 4. Então, a resposta final é 10 a 4 positivo. Então, está aqui a resposta final. O valor da constante é 4 vezes 10, 1 vezes 10 a 4. Isso aí são 10.000 newton por metro. É uma constante elástica muito grande, então uma mola bem dura. Então, vamos calcular agora a energia potencial gravitacional. É o kx ao quadrado dividido por 2. A gente já sabe quanto vale o k, 1 vezes 10 a 4. O x ele quer saber quando a variação, quando ela é comprimida, deformada 2 centímetros. 2 centímetros dividido por 2, por 100, dá 2 vezes 10 a menos 2. Aqui vai ser ao quadrado, é claro. Depois no final a gente divide todo mundo por 2. Então tá aqui, 2 vezes 10 a menos, vezes 10 a menos 2. Tudo isso aqui ao quadrado. 2 ao quadrado dá 4. Potência da potência. Conserva a base, multiplica. Menos 2 vezes 2 dá menos 4. Então agora eu vou multiplicar 1 vezes 10 a 4 vezes 4 vezes 10 a menos 4. Isso aqui, cancela esse daqui, 10 a 4, 10 a menos 4, cancela. Então eu vou ter 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Tá certo? Resposta final, 2 Joule. Essa é a energia aí, potencial elástica dessa mola quando ela é deformada 2 centímetros. Vamos agora, questão A14. Acompanha, para não se perder. Sob a ação de forças conservativas, a energia cinética de um móvel aumenta 50 joules. Qual, no mesmo intervalo de tempo, a variação da energia potencial móvel? O que acontece com a energia mecânica do móvel? Então, estando sob a ação de forças conservativas, forças que se conservam, sua energia potencial diminuiu 50 joules e a sua energia mecânica permaneceu constante, conservação da energia mecânica. O que ele ganhou de energia cinética, ele perdeu de energia potencial. Tá certo? Ele ganhou 50 joules. O que aconteceu de energia cinética? O que aconteceu com a energia potencial? Foi perdido 50 joules. Energia mecânica, é claro, é conservada. A gente comentou isso aí já em aula.
Próxima questão, a 15. Uma pedra lançada verticalmente para cima, despreza-se as resistências do movimento. Explique o que acontece com a energia cinética potencial e mecânica da pedra até ela retornar ao ponto de lançamento. A energia mecânica permanece constante durante todo o percurso. Isso aqui é fato. Isso aqui para nós tem que ficar claro. Agora vamos analisar o que acontece com as energias cinéticas e potenciais. Na subida, enquanto a energia cinética diminui, porque ele está ganhando altura, perdendo velocidade, a energia potencial aumenta, tornando-se máxima no ponto de altura máxima, onde a energia cinética é zero. A gente estudou isso até não com essa análise, mas a gente estudou isso lá em cinemática. Quando eu lanço lançando o corpo verticalmente para cima, ele vai perdendo velocidade até um ponto de altura máxima, onde chega com velocidade zero, daí instantaneamente ele torna a cair. Na descida, a energia potencial diminui, porque está perdendo altura, e ganhando velocidade, então a energia cinética aumenta, tornando-se máxima no ponto de lançamento, que é quando ele chega no solo, onde a velocidade também é máxima. Lembrar que quando eu lanço um corpo para cima, é claro, eu estou falando em termos de sem consideração resistência do ar, lançamento vertical e queda livre. A velocidade de lançamento é igual à velocidade de chegada ao solo. Próxima questão, questão 16, diz o seguinte, acompanha. O princípio da conservação da energia mecânica pode ser aplicado a um bloco que desce um plano inclinado com atrito? Justifique. Não pode. Por quê? Porque o atrito é uma força que não é conservativa. A gente diz que ela é dissipativa. Esse tipo de energia aqui não é conservada. Nessas situações com atrito, a energia mecânica ela acaba até diminuindo. Nem todo a velocidade com que um corpo se movimenta numa superfície com atrito é convertida em energia potencial, por exemplo. Ele vai perdendo alguma quantidade de energia no atrito. Tá ok? Um exemplo claro, por exemplo, é a montanha-russa. Uma montanha-russa, por exemplo. Vamos pensar aqui na montanha-russa com atrito. Uma montanha-russa sem atrito. Primeiro, pensando na montanha-russa sem atrito. Esses dois pontos aqui são, por exemplo, tem altura igual. Numa montanha-russa aqui, a gente pensa numa montanha-russa sem atrito, quando o carrinho aqui que vier está numa certa altura, quando ele for descendo, ele vai perder essa altura e ganhando energia cinética. Aí ele vai ganhar movimento e vai continuar subindo aqui, perdendo energia cinética e ganhando potencial. Como isso é conservado, ele chega no ponto à mesma altura. No nosso mundo real, onde existe atrito, isso não acontece, porque ao deslizar aqui, esse carrinho ele vai perdendo energia em forma de atrito e ele nunca vai alcançar aquele ponto lá de mesma altura. Ele vai perdendo velocidade aqui, ele vai ganhando velocidade, quando ele vai subindo aqui, ele vai perdendo por causa do atrito e ele chega até uma altura sempre menor do que a altura que ele iniciou, porque existe perdas de energia aqui por atrito. Existe atrito entre as rodas do carrinho e o trilho aqui e tal. Atrito é chamado força dissipativa, dissipa energia. Última questão. Analise a seguinte afirmação. Uma esfera lançada para cima, na vertical, sofrendo ação do seu peso e resistência do ar, retorna ao ponto de partida com velocidade menor do que a de lançamento, em módulo. Essa afirmação está certa ou está errada? Justifique sua resposta em termos de energia. Certa, pois a força de resistência do ar realiza um trabalho resistente, transformando parte da energia mecânica em energia térmica. Essa força do ar, gente, funciona como um atrito. Existe atrito entre o corpo que é lançado e essa resistência do ar. Então, existe dissipação de energia em forma de energia térmica. Então, a afirmação é a afirmação correta. Então, está aí finalizado aqui a correção da nossa atividade. Você que fez, você que não fez, assista esse vídeo com calma, pausando sempre que você achar necessário, para você corrigir todas as atividades, porque logo menos vai chegar o nosso trabalho e a gente precisa estar por dentro desse conteúdo. Tá ok? Um abraço para vocês e até a próxima.